Seja bem-vindo à Intel Telecom. Nesse vídeo eu vou falar para você sobre cabo óptico, cabo autossustentado. Quais são as possibilidades que nós temos de utilizar cabos autossustentados em aplicações que não são externas ou aéreas, nesse caso, né? Então temos várias informações pertinentes ao cabo óptico que são importantes e relevantes para a gente. Vamos dar uma olhadinha em algumas informações. Aqui eu tenho um diagrama com dois tipos de cabos, né? Um cabo com padrão nacional e um cabo com padrão internacional. Qual a diferença, basicamente, desses cabos, né? O padrão nacional, ele tem apenas três cores, né? O branco, o verde e o amarelo. Ele começa sempre com a cor do tubo luz sendo verde, e se você olhar para o tubo, dependendo onde ele estiver com a posição, com o tubo amarelo à sua direita, no sentido horário, significa que esse tubo, obviamente, o tubo amarelo é o tubo 2, né? E se eu olhar no lado contrário, pegando o cabo e invertendo a posição dele, e o tubo amarelo ele estiver no lado esquerdo no sentido anti-horário, então isso já me define que também é o tubo 2. Mas e os outros tubos, como é que eu identifico? Eu identifico justamente nessa sequência. Então sempre ele começa com o verde e o tubo número 2 vai ser sempre o amarelo. Então, se ele estiver no sentido anti-horário, eu venho contando. Tubo 3 é o próximo, tubo 4 é o próximo. Como é que funciona? Eu peguei um cabo aqui só para mostrar para vocês como é que funciona. Então, tem um cabo aqui, eu já decapei ele, né, já está pronto para utilizar. Então, se eu estiver utilizando ele em uma posição, eu vou seguir um grupo, uma sequência. Se eu estiver olhando de outra posição, no sentido contrário, eu vou fazer de outra forma. Isso tanto para o cabo padrão nacional quanto internacional. O internacional é um pouquinho mais fácil para fazer essa leitura, por quê? Porque ele já tem as cores pré-definidas. Então ele começa lá com o tubo 1, começa com o tubo 2, então ele não vai repetir. Se ele repetir o tubo na sequência, muda obviamente a quantidade de fibras e muda também a continuidade. Então o cabo internacional ele é mais fácil de lidar, porém nós não temos o cabo nacional facilmente encontrado hoje no mercado brasileiro. Então nós temos o tubo nacional. Então você tem que se acostumar. Então, normalmente o que a gente faz? Eu vou decapar o cabo, se eu estou trabalhando com um cabo, eu acabei não pegando o cabo nacional. Eu pego lá, por exemplo, o verde, o amarelo, né, tá aqui na minha mão, e aí o próximo tubo, a partir do próximo tubo já é branco. Então eu tenho que vir com uma etiqueta, na hora que eu estou fazendo a abertura, ou a sangria, ou fazendo uma caixa de emenda, enfim, né? Se eu estou fazendo uma sangria, eu não vou abrir o tubo inteiro, eu vou simplesmente identificar e fazer a sangria sem romper essa fibra de imediato, só rompendo as fibras que vão ser fusionadas. Enfim, então eu vou identificando no sentido horário ou anti-horário, com as etiquetas que já provavelmente o seu provedor, quem projetou a rede, na parte operacional te encaminha para a utilização. Quais são os pontos relevantes para você poder entender o processo, né, da fibra ótica? Eu vou abrir aqui um datasheet, já separei aqui, nesse caso, esse cabo, ele já é um cabo que é um cabo para ser utilizado em dutos, e ele tem uma proteção metálica, que né, que tem uma parte bem rígida para poder mexer, porque aqui ele já fica bem mais rígido. Então, um cabo que tem uma proteção metálica que a gente chama de anti-roedor, né? Então, ele tem uma proteção contra roedores. Então, esse corrugado metálico faz com que o cabo tenha uma proteção, fique mais rígido também. Mas enfim, não é esse o ponto que a gente quer chegar. O que eu quero dizer é o seguinte, a gente tem muitas informações no cabo óptico, como por exemplo, o número de fibras. Se eu estou pegando um cabo, que nesse caso aqui é de 36 vias, esse cabo de 36 vias, ele vai me dar 6 fibras por tubo, ele me dá um diâmetro externo da fibra de 12 milímetros, me dá aqui um peso, obviamente, se eu estou falando por quilômetro, a cada quilômetro eu tenho 133 quilogramas desse cara. E aí eu tenho algumas informações também relevantes, como por exemplo, a parte do manuseio. E isso aqui é extremamente importante. Quando você fala, eu vou manipular isso numa caixa de emenda, eu vou fazer uma abertura de uma caixa, uma sangria, e começo a fazer isso aqui com o cabo. Isso é uma curvatura que você está criando no seu cabo. Essa curvatura também, ela tem um limite. Então aqui, no caso, durante a instalação e depois da instalação.
Então, o limite é 10 vezes o diâmetro externo do cabo. Então, se você está falando do cabo inteiro, então o raio, que é aquela questão da cruzeta ou da reserva técnica que você vai fazer. Então, essa curvatura, ela não pode passar, não pode ser menor, né, inferior a 10 vezes o diâmetro do cabo. Então, a gente está falando de um cabo de 12 milímetros. Então, ele não pode ter menos do que 120 milímetros de raio. Então, aqui ele fala de raio mínimo de curvatura. Então, a manipulação do cabo não é só do lado de fora ou do lado de dentro que vai fazer com que você tenha qualidade. São ambas. Então, primeiro eu tenho que acomodar o cabo lá dentro e depois eu tenho o raio de curvatura também do tubo luz. Tudo isso é relevante, pessoal. Então, para você manter a qualidade da sua rede ótica, você precisa seguir os padrões, seguir as recomendações. Não adianta dar uma de MacGyver e falar, eu vou fazer menor e não tive problemas. Ok, a recomendação é essa para que você justamente não tenha problemas. Se você ultrapassa os limites do cabo ótico, o que começa a acontecer? Você começa a ter atenuação maior em alguns momentos que pode acontecer em função de temperatura, calor, dilatação, contração. Então isso tudo também ocorre durante a manipulação da fibra ótica. Fique de olho aí na sua rede, fique de olho na sua manipulação, preste bastante atenção no seu cabo ótico e você precisa realmente ter muitos pontos a identificar aí ou a monitorar na sua rede ótica. Então segue mais essa dica para você, curta nosso vídeo, acompanhe nossos canais de redes, que a gente está sempre levando conteúdo para você. Espero encontrá-los em uma outra oportunidade ou até mesmo em um treinamento. Até mais.